aula de hoje, dentro do assunto da hidrostática ou da estática dos fluidos, é sobre o capítulo 5 da referência bibliográfica, Problemas de Mecânica dos Fluidos, do autor Francisco de Assis Bastos, em que trataremos do assunto denominado empuxo em superfícies planas. O objetivo desta matéria é estudar a força E, denominada empuxo, neste livro, que representa o resultado das ações da pressão quando uma superfície plana está submersa, conforme essa primeira figura aqui, a figura 5.1. Você está vendo aqui um reservatório. Esse reservatório contém um determinado fluido. Você está vendo de frente. E o cenário nos diz que existe uma certa área de contato, nesse exemplo aqui é uma área qualquer. E quais são as forças que, devido à pressão nessa área, a superfície plana denominada de A vai estar sendo submetida. Então, a ideia é estudar a primeira parte, a força resultante, que aqui nesse curso chamaremos de força E. Alguns livros chamam essa força de E de forças hidrostáticas. Às vezes aparece um FH. Forças hidrostáticas é a mesma coisa. São as forças resultantes do contato da superfície a ser estudada de uma área qualquer com um determinado fluido. Então, a ideia é avaliar qual é a equação que representará todas as forças resultantes dentro da área definida e localizar em relação ao plano de referência, que no caso será aqui a superfície livre do fluido, né, aqui na parte de cima, qual a distância que se encontra esta área submersa. Aqui no modelinho hidráulico que nós estamos olhando, ao virarmos o reservatório, vamos ver essa superfície projetada aqui num determinado ângulo. Ou seja, existe em relação à superfície livre aqui do reservatório um certo ângulo que essa superfície está inserida. Então, nós temos que definir o cenário hidráulico para podermos avaliar qual é o local que essa força resultante que está definida num determinado ponto em relação à superfície livre. Então, aqui nós teríamos que obter um valor da profundidade que essa força E, sempre normal à superfície plana, está inserida aqui no reservatório. Então, isso aqui é importante para os estudos futuros da hidrostática, encontrar num determinado ponto C, que nós estaremos definindo daqui a pouco, que é o ponto C, em relação à superfície livre. E, então, nós teremos que definir matematicamente a localização do ponto C, que está a força normal, que representa todas as pressões aqui
que esta área de um ponto daqui até aqui está submetida. Então, nós estamos analisando esta área de contato aqui, toda essa área aqui. Essa área ela pode subir e encostar aqui na superfície livre, ou ela pode descer. Só que o plano que ela se encontra será definido por um ângulo alfa, que está escrito aqui, e representa o ponto C a localização do centro das pressões ou o centro de empuxo, conforme está escrito aqui. Então, o objetivo de se estudar nesse primeiro momento essas forças hidrostáticas é encontrar a localização na estrutura hidráulica, seja qual for, porque eu tenho aqui uma área qualquer que é uma estrutura hidráulica que está localizada dentro desse reservatório. Qual é o valor de HC? Isso aqui é muito importante. Então, o objetivo desse conteúdo primeiro é obter a resultante, a força resultante, chamada de E, depois encontrarmos a localização na estrutura que está sendo estudada, onde ela se localiza em relação a SL. SL é a superfície livre, até onde está o nível do fluido. Se subir um pouco mais aqui o nível do fluido em relação à superfície livre, dentro desse volume de controle aqui, ó, que é essa área que está sendo projetada com certo ângulo. Esse aqui é um exemplo de um plano inclinado alfa, qualquer. Depois nós estudaremos os planos denominados de verticais e horizontais. Por enquanto, nós vamos deixar o alfa literal, é um valor qualquer de um certo ângulo que essa superfície submersa faz com a superfície livre. No plano vertical, o alfa já é conhecido, é adotado um valor para ele de 90 graus. Ou seja, o plano vertical, a superfície plana, faz um ângulo de 90 graus com a superfície livre. Isso tem que ser observado nos desenhos futuros que nós colocaremos as estruturas hidráulicas para obter essas forças. Força E e a coordenada HC. O plano horizontal vai ser definido mais na frente, e ele é um plano em que a superfície plana é paralela à superfície livre, ou seja, é 0 grau. Então, para nós podermos equacionar a força resultante e, num determinado cenário hidráulico, que será a equação 5.1, nós adotaremos os princípios de um plano inclinado alfa qualquer. Aí depois nós adotaremos os valores se o plano se tornar vertical e horizontal. Além da coordenada HC, que é a distância do ponto que este empuxo está sendo calculado, está a força E. Do ponto E, né, que é a força E, resultante de todas as pressões em um determinado ponto, essa força é representada. Nós obteremos o HC, que vai ser uma outra equação que veremos mais adiante. Então, o HC é a distância, denominada aqui ponto C, onde a força normal que provoca toda a pressão na área vai estar representada. Distante do ponto C até a superfície livre, que se chama HC. Obtido através de um modelo matemático pelos princípios da mecânica geral,
E nós teremos a equação 5.2, que falaremos mais à frente. Essa equação vai ser utilizada. Em função da coordenada x ou y, também teremos a YC, outra equação que também será necessária, que será a equação. Deixa eu mudar aqui para ficar igual no livro o número da equação. Só um minutinho. A equação 5, HC é a 5.3. 5.3, que falaremos depois como que se chega nela. E YC, também uma outra equação, denominada aí no texto de 5.2. Então, basicamente, nós teremos, para resolver os exercícios desse conteúdo, nós teremos 3 equações importantes. A equação 5.1, a 5.3 e a 5.2, que falaremos daqui a pouco. Então, para que nós possamos aplicar as 3 equações, nós teremos que praticar através de exercícios em situações específicas para cada caso. E veremos os exercícios. Então, essa é a introdução em que nós estudaremos essa primeira parte da matéria. A introdução, nós estamos fazendo a introdução da matéria. Então, aqui, pela equação 5.1, nós podemos definir o empuxo. Pela equação 5.1, concluímos que um determinado líquido, o empuxo E, letra E aqui, varia com a área da superfície, que é representada pela letra A, está aqui na equação. Ela depende do tipo de fluido, que é representado pelo peso específico, e a coordenada H0. Então, basicamente, são 3 grandezas importantes para definir o empuxo. Então, aqui é o modelo. Esse aqui foi obtido pelos princípios da mecânica aplicada, para chegar nesse valor. E aqui é uma análise da equação. Aqui também nós temos que fazer algumas considerações. Ainda através da equação 5.1, concluímos que o empuxo é igual ao peso de uma coluna de fluido e tem por base a área da superfície, que é a letra A, e por altura a profundidade do seu centro de gravidade, que é chamado de H0. Então, isso aqui é muito importante também. De onde surgiu o H0? O H0 vai depender do modelo hidráulico colocado. Não existe uma equação para ele. O conceito dele diz o seguinte: eu tenho uma figura plana qualquer aqui, no caso essa figurinha vermelha aqui que eu desenhei, e todas as figuras planas têm o seu centro de gravidade definido em uma tabela que está no final do arquivo. Então, se a figura for quadrada, ela tem o seu centro de gravidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei aqui uma figura ou uma área qualquer quadrada. Então, eu vou fazer ela aqui quadradinha. Ó. Ela está submersa e ela é quadrada. Certo? Essa aqui é a minha área agora. Então, pelos dados da tabela, que está no final do arquivo, é uma tabela que já está pronta
e vocês deverão usar as equações que vocês precisarão. Essa tabela é a tabela 5.1. 5.1. Então, indo nessa tabela, você vai encontrar que a figura quadrada, o centro de gravidade dela é exatamente no meio dela. E quando eu estou tratando de centro de gravidade, eu chamo de ponto G. Então, observa aqui no desenho. Eu agora peguei a figura, defini como quadrada. Vamos supor que é uma comporta de fundo de um reservatório, uma tampa, seja qual for o dispositivo hidráulico que está submerso aí. Eu disse que ela é quadrada, ok? Então, ela é quadrada. Então, ela está submersa numa certa profundidade aqui. A gente não sabe quanto é, um modelo hipotético, uma certa profundidade. Nos exercícios, nós deveremos informar, olha, a superfície submersa encontra-se a X metros de profundidade, a 10 metros, 5 metros. Isso aí tem que ser definições do modelo hidráulico. Como aqui é um modelo hipotético, nós estamos avaliando apenas que está submersa, qualquer altura aqui. Então, a partir aqui da projeção, agora você vendo a superfície em corte, você vai ver o lado do quadrado, olha, aqui. O ponto G, ele não sai do lugar, ele continua no meio da figura. Por quê? A mecânica geral aplicada, através da tabela 5.1, que está no final do capítulo do livro, me diz que o centro de gravidade de uma figura quadrada é exatamente no meio. Então, para retornar ao conceito que seria o H0 é definido pelo modelo hidráulico em que se encontra a estrutura hidráulica submersa. Então, se eu disse que eu tenho essa estrutura aqui, submersa, do centro de gravidade G até a superfície livre, esse aqui é o H0. Então, não há uma equação para obtermos o valor de H0. O H0 é uma definição que diz que é a profundidade que se encontra a estrutura hidráulica, ou a figura aqui, no caso, essa figura quadrada, que eu admiti que é quadrada, do centro de gravidade à superfície livre. Então, vocês percebem que, a depender da situação colocada para cada exercício, o H0 ele muda de posição. Mas se você não enxergar, não abrir o H0 corretamente no desenho, todas as outras questões, o cálculo do empuxo, o cálculo do HC e o cálculo do YC estarão incorretas. Então, eu estou aqui mostrando o conceito do que seria o H0. Então, vocês já podem marcar aqui no texto, olha, a definição do H0. É a profundidade do centro de gravidade G em relação à superfície livre. Aqui, ó, onde está a superfície livre? Está aqui em cima, onde está aberto o reservatório. Quando o reservatório está aberto, ele está sujeito à pressão atmosférica local. Todas as grandezas hidráulicas, quando estão sujeitas à pressão atmosférica local, se chama superfície livre. Então, vocês já vão se adaptando a esses termos quando vocês forem estudar a hidráulica aplicada. Então, aqui é uma superfície livre, um reservatório aberto, e o H0 é a profundidade do centro de gravidade G da figura, né, ou da estrutura hidráulica submersa, em relação à superfície livre. Então, esses são os primeiros conceitos gerais que
que eu estou mostrando aqui para vocês para começarmos o capítulo 5. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui no texto o cenário hidráulico para podermos avaliar o empuxo, o HC e o YC. Visualizar isso num contexto hidráulico. Na sequência, temos, então, o modelo hipotético representado pela figura 5.2. Antes de nós começarmos a falar, eu vou comentar rapidamente o porquê de se estudar essas forças hidrostáticas nessa área de conhecimento. Onde nós aplicamos na prática da engenharia civil, sanitária, etc., esses conceitos. Então, aqui nós temos que ocorrem diversos dispositivos mecânicos, tipo tampas, válvulas com portas planas, em obras de engenharia, como as barragens, os muros de retenção. Então, veja bem, nessa área de conhecimento da engenharia, todas as estruturas hidráulicas necessárias para reservar o fluido, para transportar o fluido, seja qual objetivo for, se for barragem para gerar energia, se for um muro de contenção, um dique para evitar que a água entre em determinada área, todas têm que ser avaliadas as pressões que esses fluidos exercerão nessas superfícies. De modo muito elementar, e sem muitos detalhes, né, nós podemos definir o que são esses elementos hidráulicos. Então, nós temos alguns exemplos que vocês depararão no futuro, quando estiverem estudando a hidráulica aplicada. Nós temos, por exemplo, as tampas. É uma peça removível apropriada que fecha a qualquer abertura lateral, superior, fundo, dos reservatórios dos tanques. Todos os reservatórios que são construídos têm que ter uma tampa, tem que ter um dispositivo que para abrir e liberar este fluido, ou para fechar para o fluido ficar retido. Então, a depender da finalidade. As válvulas é qualquer dispositivo que se opõe ao refluxo do fluido, ou que tem a função de deter ou retardar o curso do fluxo. Essas válvulas são muito utilizadas nos modelos hidráulicos do transporte dos fluidos em tubulações forçadas, em que às vezes ocorre alguma interrupção do fluxo e essas válvulas são acionadas para abrir ou fechar automaticamente. É um dispositivo até de segurança para o sistema hidráulico, tá? Então, em geral, a válvula funciona automaticamente ao ocorrer a pressão conveniente, ou é acionada por uma operação manual ou através do motor elétrico. Então, a depender do tipo de válvula, ela tem que ser acionada ou não. Então, a depender do volume de fluido que entra, ela se fecha ou se abre. Então, são dispositivos hidráulicos também muito importantes para a retenção ou distribuição dos fluidos, de uma maneira geral. Temos também a comporta plana. É uma placa móvel que retém ou libera águas de um canal ou de um conduto livre, de um reservatório, etc. É para abrir e fechar o dispositivo hidráulico para a saída do fluido, se for necessário. Ou para fechá-la, reter o fluido, se for necessário. Uma barragem, né? A barragem já são obras hidráulicas mais de grande porte. Elas são destinadas para deter um curso de água, um rio, córrego, as águas pluviais, a chuva, etc. E a utilização das barragens são múltiplas. Então, existem estudos, mais a nível de pós-graduação, não na graduação, que se chama
modelos de otimização de recursos hídricos. Esses modelos estudam os benefícios que essas barragens, essas obras hidráulicas trarão ao sistema, à população, seja o ambiente que for, e o benefício e o custo. Porque em torno dessa grande obra tem que ter a função custo-benefício. Será que o valor gasto nessa obra retornará em benefício? Quais são esses benefícios? Diversos: regularização de cursos d'água, abastecimento de água, irrigação, geração de energia hidrelétrica, controle de inundações, etc. Então, o modelo hidráulico aqui no Brasil é utilizado para a geração de energia elétrica. Embora o Brasil já está se empenhando em trabalhar também com energia eólica, com energia solar, mas a grande matriz energética brasileira é através da energia da água ou através das barragens hidrelétricas que nós temos distribuída no nosso país continental, né? Então, temos pequenas centrais hidrelétricas e grandes centrais hidrelétricas para gerar o quilowatt-hora necessário para que tenha energia suficiente em todo o país. Isso o mundo inteiro é assim, né? Outros países utilizam outro tipo de energia. A brasileira é a energia, a utilização da energia, a produção de energia elétrica no Brasil, mais de 90% é de origem hídrica. Então, as barragens têm o seu papel para diversas finalidades. Açudes. Os açudes também são tipos de barragens para reter a água da chuva e se transformar num reservatório. Aqui no nosso estado, temos poucos açudes, embora temos algumas barragens aí para reter água da chuva. No Nordeste brasileiro, existem grandes açudes para abastecer as cidades, que a escassez de chuva lá no Nordeste é maior do que aqui na nossa região. Então, nós temos um exemplo na região do Ceará, um grande açude, o açude de Mossoró, que abastece um grande número de pessoas, a região metropolitana até de Fortaleza. Então, temos os açudes construídos pelo Brasil afora. Temos os diques. Os diques são muito importantes para evitar, que haja intrusão da água, por exemplo, do mar no continente. Então, ele serve para impedir a entrada da água do mar, por exemplo, ou de um rio. Então, há muitos países, principalmente naqueles locais dos Países Baixos, ali na região da Europa, que tem diques, que tem estradas construídas em cima dos diques para evitar que a água do mar entre na cidade, inunde, porque são Países Baixos e tem que fazer um dispositivo hidráulico para proteger a inundação, principalmente do mar, né? Nos portos, a utilizar esses diques. Temos também alguns tipos de muro de retenção, muito utilizado mais nas comunidades rurais. Então, nós estamos aqui falando sobre a utilização de se estudar essas forças hidrostáticas. Aqui nós temos na figura 5.3 uma informação importante que mais à frente vocês utilizarão no curso de hidráulica. O que é o parâmetro de montante? Então, essa palavra vocês já vão ter que se familiarizar. E o que é o parâmetro de jusante? Então, o parâmetro de montante é a face da barragem ou do muro de retenção, do dique, etc., em contato com a água. Então, esse desenho aqui, ele mostra uma estrutura hidráulica construída, pode ser uma barragem, pode ser um dique, a depender da finalidade. Vamos supor que seja uma pequena barragem. Aqui encheu de água, então, aqui é o parâmetro de montante do reservatório.
Se essa água sair aqui através de algum dispositivo hidráulico, seja na parte superior ou seja na parte inferior, ao sair, aqui já é o parâmetro dejusante, após a barragem. Então, se você estivesse aqui em cima da barragem, de costa para a água, está de costa para a água. Atrás de você, onde está a água, aqui, é o parâmetro de montante. Na sua frente da barragem, o parâmetro de jusante. Essas informações utilizam-se muito em modelos hidráulicos aplicados. Se é montante, se é jusante. Toda hora você ouve o engenheiro dessa área de hidráulica comentar a respeito disso, que é a referência que eu tenho. Eu estou em cima da barragem, estou de costas. Onde está o fluido, a água, por exemplo, é o parâmetro de montante da barragem aqui, da estrutura hidráulica. Após o fluido, aqui a parte seca, né? O fluido também pode sair por um sistema de comportas superiores, ou através do dispositivo aqui no fundo, a tubulação, etc. Algum dispositivo hidráulico para retirar essa água daqui, se for necessário. Sempre essas estruturas hidráulicas construídas para reter o fluido, há necessidade de ter pontos para soltar essa água caso venha grandes precipitações, chuvas, por exemplo, e essa estrutura aqui, ela foi construída para suportar uma determinada carga de pressão, que é representada pela altura máxima que ela suporta, altura H. Então, tudo isso tem que ser avaliado nas estruturas hidráulicas, que vocês deverão estudar após estudar a hidráulica dos condutos livres, condutos forçados, estudar estruturas hidráulicas mais a fundo. Então, essas são algumas informações importantes, quais são as aplicações práticas, né, na área da engenharia sanitária e ambiental, da área civil, etc., de alguns exemplos de estruturas que retêm fluidos e que estão submetidas às forças hidrostáticas chamadas de empuxo. Aqui também nós temos algumas definições, né, para a execução das obras de barragem. Algumas barragens são consideradas chamadas de barragem de gravidade ou de peso, construída com maciço de terra compactada, ou maciço de alvenaria ou de pedra, de concreto simples ou armado. Tem a barragem arco, é uma barragem que ela é reforçada em concreto armado e ela não é plana, ela é curva. Aí, essa em arco já entra em estudos das superfícies curvas, que já é outro modelo hidráulico definido pela hidráulica. Aqui nós estudaremos apenas as superfícies planas. Então, essa é a introdução. E agora nós vamos definir, dentro deste modelo hidráulico, o nosso cenário para estudarmos a força E, o HC e o YC. Aqui nós temos o cenário hidráulico. A primeira situação é definir onde está localizada a superfície estudada, e essa área qualquer aqui. Ó. Então, eu tenho o cenário. Primeiro, um reservatório grande que contém um determinado fluido qualquer dentro desse reservatório. Então, eu tenho que definir onde a superfície plana encontra-se inserida. Então, nós temos que definir a superfície livre, aqui na parte superior do reservatório.
Então, o nosso eixo de referência será o eixo X, O, Y, e nós vamos colocar aqui dentro de um certo plano inclinado de alfa. E vamos definir aqui uma área qualquer. Essa área qualquer, ela tem o seu centro de gravidade definido pela mecânica e pela geometria. Então, você vem aqui, neste plano hipotético, o plano X, O, Y, inclinado de um determinado alfa em relação a esse plano OM. Então, esse é o cenário. Então, você vem pelo conceito inicial. Como eu preciso saber o H0, o H0 começa todo o equacionamento. Onde está localizado o centro de gravidade da figura e onde a figura está localizada em relação ao eixo OX. Então, você vem, vou colocar na cor verde. Vamos supor que o centro de gravidade desta figura, o ponto G, está mais ou menos aqui. Então, você vai traçar uma reta do ponto G até o eixo AX, que é meu eixo de referência, até aqui. O que diz o conceito do H0? É a distância normal da figura até a superfície livre representada pelo eixo AX. Então, você traça aqui uma reta. Quando você atingir aqui um ângulo de 90 graus, aqui com a superfície OX, aqui você definiu visualmente o H0 da figura. Então, para essa figura hipotética submersa dentro do plano inclinado alfa, representado pelo eixo X, O, Y, seria a distância do ponto G do centro de gravidade até a superfície livre, fazendo o ângulo de 90 graus. Então, você tem que criar aqui o ângulo de 90 graus e corresponder aqui. Então, você observa que gerou um triângulozinho aqui, ó, no espaço. Aqui está o ângulo alfa, a inclinação que está colocada a figura. Então, eu também posso escrever que H0, o seno do ângulo é cateto oposto H0 sobre a hipotenusa. Essa hipotenusa aqui, em função de que ela é paralela ao eixo Y, OY, ela passa a se chamar de Y0. Então, nós definimos essas grandezas no desenho. Fazendo a relação do seno do ângulo alfa aqui, nós podemos dizer que H0 também é igual a Y0 seno de alfa. Então, eu já tenho essa primeira relação numérica e trigonométrica. Ok? Então, isso não muda nunca. Ele vai ficar em função da inclinação que se encontra essa superfície plana submersa. Então, esse é o primeiro conceito. Como que eu enxergaria essa grandeza aqui em uma obra hidráulica, por exemplo? Vamos supor que eu tenho uma estrutura hidráulica, vou desenhar ela aqui do lado, tá? Aqui é a base dela, né? Aqui, ó, a base. E eu vou fazer uma pequena barragem, seja de alvenaria, seja um dique, seja qual for. Então, eu tenho aqui uma estrutura para uma determinada finalidade, a depender aqui, né, de qual tipo de obra hidráulica será. Vamos supor que seja uma pequena barragem. Ela foi construída nessas condições
Como que eu reverto o modelo hipotético no modelo real? Então, vamos lá. Vamos colocar a água dentro da barragem. Vamos supor que esta água chega até aqui. Então, daqui para baixo, nós temos esse fluido água, que eu chamei de peso específico. A estrutura está com uma certa declividade. Então, qual é o conceito da inclinação da superfície? O conceito diz que a superfície plana, vamos chamar essa superfície, olhando ela em corte, de AB. AB. Poderia ser aqui AB. Um modelo hipotético, uma figura qualquer. A inclinação da parede da estrutura hidráulica B, alfa. O alfa está aqui. Então, o alfa é definido na hidráulica aplicada pelos modelos construtivos. Existem estudos específicos para definir nesses barramentos, nessas estruturas, nos canais, que vocês estudaram estruturas hidráulicas em produtos livres, lá na frente, um alfa recomendado pelos modelos hidráulicos. Esse alfa pode variar de 0 a 90, nesse exemplo aqui. Então, aqui ele está intermediário, eu poderia dizer que no meu modelinho aí, o meu alfa obtido pelos modelos construtivos foi 45 graus. Mas pode ser 30, pode ser 60, seja qual o valor for, entre 0 e 90. Então, esse é o exemplo do plano inclinado alfa. Como que eu reverto a coordenada aqui, mostrada H0, Y0, para o modelo real? Então, eu já sei que, considerando que essa figura pode ser em corte, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, a mecânica geral me diz que no meio desse segmento AB aí, seria a aresta da figura, está localizado o ponto G. Centro de gravidade da figura que não muda nunca, porque é fixo, é um modelo da mecânica aplicada, da geometria das figuras planas. Então, é no centro aqui, no meio. Então, o que seria, qual seria agora, nesse conceito do H0, qual seria a representação deste H0 no desenho? Vou colocar vermelho aqui para vocês enxergarem. O que é o conceito do H0? É a distância normal do centro de gravidade da figura até a superfície livre. Então, você tira da figura colocada do modelo hidráulico colocado. Então, esse aqui é o H0. Ok? Não tem outro jeito de encontrar o H0. O H0 vai depender da situação colocada. Então, aqui eu dei um exemplozinho, que o meu alfa agora é conhecido, chamei de 45 graus. Eu disse que é uma estrutura hidráulica, uma barragem. Aqui você está vendo em corte, uma forma geométrica retangular ou quadrada. Aqui seria a lateral da figura. E do centro de gravidade, a superfície livre que está aqui. Aqui é a superfície livre, ele está aberto, está sob P0, né? Está sob P0, é essa região aqui, ó. Quem representa a superfície livre no modelo é o eixo AX. Ok? Então, agora, vamos analisar o triângulozinho formado no modelo hipotético e aqui no modelo de uma pequena barragem. Ó. O H0, ele está aqui na figura. Aqui. E ele está aqui. O triângulo formado foi nessa posição. O triângulo formado aqui foi para o lado contrário, sem problema nenhum. O fato é que gerou um triângulo aqui. Então, se eu sei que o alfa está aqui, o seno do alfa é cateto oposto H0
sobre a hipotenusa, que é o AG, que é essa distância aqui. Então, eu posso escrever que o AG aqui é o Y0, certo? Então, o Y0 ele está aqui, ó, dentro dessa parede, ele está aqui. Analisando o triângulo que se formou no modelo hipotético. Então, eu posso escrever aqui, ó, também, que o H0 é igual o segmento que eu estou chamando aqui de AG, seno do alfa, certo? Eu estou adaptando o modelo matemático aqui com o modelo real. Então, por exemplo, se eu falo para você que esta parede AB tem 10 metros, vamos supor, e que o ângulo alfa tem 45, eu tenho condições de achar o H0 pegando a metade da distância AB, que é o AG, 10 dividido por 2, vezes o seno do ângulo. Aí eu acho aqui o H0 em metros, certo? Sempre o H0, o HC, o YC o Y0 são em metros. Então, se aqui é o H0 e aqui é o segmento AB, eu posso também dizer, nesse modelinho, nesse exemplo, que o AG é igual ao Y0, aqui do modelo geral. Então, se eu pedisse para você mostrar para mim, no desenho, onde está representada a coordenada Y0, você diria que está representada, vamos colocar na cor amarela. Aqui. Esse aqui é o seu Y0. Esse trecho aqui. Pode se chamar também de Y0. A G é a metade da superfície e esse aqui é o Y0. Então, essas informações são importantes para que vocês possam equacionar os exercícios futuros que virão. Então, eu estou mostrando um plano inclinado alfa, no modelinho de uma pequena barragem, revertendo essa figura hipotética numa pequena barragem. Então, nós temos que adaptar esses conhecimentos dentro do que o exercício solicitar. Ok? Bom, continuando agora, como eu já sei, né? Agora vamos voltar lá no nosso modelo hipotético aqui. Como eu já sei que existe nessa área total aqui uma força E, olha ela aqui, que é o empuxo normal à superfície. Então, aqui, fazendo as mesmas considerações que nós fizemos para o H0, vou fazer na cor vermelha, eu venho aqui. A distância do ponto C, que é o ponto C, onde está o empuxo, como eu já disse anteriormente. Paralela. Ela está aqui. Paralela ao eixo Y. Vai se chamar YC. A normal, a reta normal. Vou traçar uma reta normal aqui. Ao fazer o ângulo de 90 graus com o eixo OX, fazendo o ângulo de 90 graus, eu tenho o HC. Agora, o YC e o HC são definidos pelas equações que foram deduzidas no livro que está aí no texto. São
calculadas pela equação 5.2 e pela equação 5.3. Vocês observem agora, nós vamos fazer uma análise dessas equações, que a coordenada YC, que é a reta paralela ao eixo OY aqui no desenho, e a coordenada HC, que é a distância onde está o empuxo aqui até a superfície livre, dependem basicamente do H0 e do Y0. Ou seja, se você não tirar o H0 e Y0 corretamente do modelo hidráulico, você erra tudo. Tem que prestar muita atenção na situação colocada, ok? Então, quais são as grandezas importantes para as duas equações? Vamos ver aqui do HC. Aparece aqui o IG. O IG, ele é retirado daquela tabela que eu já comentei antes, aquela tabela que está no final do curso, do arquivo PDF. A tabela 5.1, que mostra os vários valores tabelados e as equações de diversas formas geométricas planas. Então, você vai lá na figura retangular e encontra o IG. O IG é uma constante. Ele depende da forma geométrica da figura. Se for um quadrado, você pega o valor dado lá na tabela. Por exemplo, o quadrado IG, ele diz que é a aresta da figura quadrada elevada à quarta potência dividido por 12. O que é esse A? É a aresta do quadradinho. Então, você tem que identificar as grandezas, A e A. Se por acaso for uma figura retangular, esse A passa a se chamar B, e assim você vai retirando da tabela essa constante aqui. Isso aqui é tabelado. Eu disse, a figura é quadrada, tem 1 metro por 1 metro. Então, você leva 1 metro a quarta, divide por 12, você vai achar uma grandeza constante em metro a quarta, tá? Essa é a dimensão dela. E a área também. Você vai ter que achar a área, porque você precisa da área. Então, são duas grandezas fixas que dependem da forma geométrica. Momento de inércia, que é o IG da figura, estou dando exemplo de uma figura quadrada, e a área que vocês estão cansados de saber, que é A, lado vezes lado, né? Então, é A vezes A. Isso aqui também é uma constante, que vai ser inserida nas equações em função do ângulo alfa dado conforme a inclinação. Aqui no exemplo que eu estou falando, seria 45 graus, se fosse o caso. Mas pode ser 30, pode ser 60, quando o plano é inclinado. Ele está entre 0 e 90. Então, é basicamente isso. Então, a equação 5.3, para ser calculado o HC da figura submersa, diz o seguinte, que HC é igual ao H0, que eu já expliquei, mais o IG, que é o momento de inércia da figura definida pela tabela 5.1, multiplicado pelo seno ao quadrado do alfa. Isso é importante. Você vai pegar o valor do ângulo, achar o seno e elevar ao quadrado. Nunca pode esquecer desse detalhe, senão fica errado. E dividir pelo H0A. O Y0, você pode calcular, após você calcular o HC aqui, você pode calcular ou pela equação H0Y0, ou tirar da figura também, como eu tirei aqui. Tanto faz. Você observa o desenho colocado e retira o H0 e o Y0 que está aqui, no desenho laranjado aqui. Então, isso aqui seria pelo modelo meu Y0, que é o segmento AG, que está no detalhe da aresta da figura.
E assim você vai fazendo os cálculos em função dos dados oferecidos. Tem que identificar essas grandezas. É isso que você não pode confundir. Então, vamos relembrar. Quando eu estiver verificando a coordenada no centro de gravidade da figura, o ponto se chama G. Quando eu estiver identificando as coordenadas YC e HC, é onde está localizada a força E. Então, aqui, ó, voltando agora ao exemplo hipotético, onde eu colocaria a força E aqui no desenho? Então, vamos observar o seguinte. Nós vamos pegar abaixo do ponto G, o ponto C. Depois eu vou explicar por que sempre a força E normal à superfície plana vai estar sendo localizada um pouquinho abaixo do ponto G, e eu denomino de C. Então, estaria aqui. Depois eu vou explicar por quê, em função da análise desta equação 5.3. Mais na frente nós explicaremos. Então, já deixando registrado aqui. O HC, que é a coordenada onde está localizada aqui, ó, nós podemos mostrar aqui com a cor azul, a distância está localizado o empuxo até o ponto C. Esse aqui é o HC. Assim. Eu pedi isso para mostrar no desenho. O HC sempre vai ser maior que H0. Sempre. Quando o plano for inclinado alfa ou quando o plano for vertical. Sempre será maior, tá? Então, eu já posso colocar a posição da força E, o impulso normal, um pouco abaixo do centro de gravidade da figura. Para esses dois casos apenas. No plano horizontal muda, mas isso aqui eu vou explicar depois. Então, essas são as primeiras considerações que vocês deverão observar no modelo hidráulico denominado forças em superfícies planas submersas. Então, eu peço que vocês leiam o texto desses primeiros fundamentos com atenção, observe o desenho e analisem cada item desse aqui informado. O que é o MOX? O plano da superfície livre do líquido, está lá no desenho. O que é o X ou Y? É o plano que contém a superfície de área A qualquer, mergulhada no líquido. O que é o alfa? É o ângulo entre os planos, que eu já mostrei para vocês nos modelinhos hidráulicos. O que é o HC? É a profundidade, né, do centro do empuxo, do centro das pressões, seja como vocês queiram chamar, em relação à superfície livre. Tudo é em relação à superfície livre. O que é o H0? Nós já explicamos, né? A profundidade do centro de gravidade em relação à superfície livre. Então, todas essas informações têm que estar bem definidas para que vocês possam resolver os exercícios. Então, essas são as primeiras considerações da força resultante do empuxo, baseado no modelo hidráulico apresentado aqui nessa figura 5.2. Então, essa é a introdução que nós temos
dessa aula aqui. A partir daqui, ele está tratando como exercício resolvido, nós continuaremos na próxima aula. Fundamentos teóricos.